aqui no Brasil falam assim, mas o Brasil vai ser capaz de fazer uma coisa dessa, né? Por que não? Os Estados Unidos, sei lá, França, que são desenvolvidos. Bom, o Brasil tem um desenvolvimento muito alto nessa área de virologia. Lembra que a gente combateu muito dengue, zika, chikungunya. Então, tudo isso ensinou o país, nossos pesquisadores, que são de altíssimo nível, é importante ressaltar isso. A comunidade internacional científica respeita e muito os nossos pesquisadores. A gente tem toda a capacidade de desenvolver aqui também. Além disso, eles estão trabalhando numa vacina bivalente. O que é isso? É uma vacina que vai tanto tratar a influenza, né, a gripe, quanto o Covid. E a vacina demora mais porque ela tem que passar por mais estágios, né? Eu tenho conversado muito com o presidente Jair Bolsonaro, né, e ele entende muito essa importância da pesquisa, né? Ele está vendo agora, logo todo mundo está vendo, né? Então é para a gente aumentar essa verba de pesquisa no Brasil. Oi pessoal, tudo bem? Estou aqui para dizer para vocês que essa entrevista que vocês vão assistir agora aqui no canal com o ministro Marcos Pontes da Ciência e Tecnologia não tem exatamente o formato que vocês são habituados a ver. Nem o formato das entrevistas feitas aqui em casa em São Paulo, nem lá em casa no Rio e nem o formato das lives. É um terceiro formato, porque na verdade na hora de fazer a live com o ministro, tudo marcado e acertado, o Instagram estava com instabilidade, muita gente fazendo live, muita gente usando, e o meu vídeo ficou pausado. Os assessores do ministro, o Carlos e a Cristiane, tiveram a ideia de gravar para mim em Brasília, gentilmente, e me mandaram as imagens. Então essa entrevista que vocês vão assistir foi feita como se fosse uma live, mas não foi uma live, entendeu? Mas vale a pena conferir pelo conteúdo. Falamos de inteligência artificial, falamos dos avanços das pesquisas no Brasil, tanto das pesquisas de remédio com coronavírus, como as pesquisas de modo geral que os nossos cientistas brasileiros estão desenvolvendo. Vale a pena conferir com certeza. Vem com a gente. E eu acho que o senhor hoje deu uma grande boa notícia, né? A gente estava tão carente de boas notícias. Começamos o dia, anunciou ontem, né? Eu vi o seu anúncio, dizendo amanhã vou dar uma boa notícia. E hoje deu mesmo. Que medicamento é esse, ministro? Olha, isso é uma coisa que eu estava comentando hoje, da importância. Num momento como esse, nós precisamos de boas notícias. O Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é esse nome grande, tem uma participação grande em várias frentes de combate, vamos dizer assim, contra o corona, né? E são três, basicamente. Uma é a frente de combate na ciência, combatendo o vírus diretamente. Outro, na parte de produtos de tecnologia para ajudar a aumentar a capacidade dos hospitais, seja com ventiladores, equipamentos de proteção individual, coletivo e etc. Ele tem a nossa parte de tecnologia e inovação aqui justamente para isso. E a terceira, comunicações, né? Você vê a quantidade, como que aumenta o fluxo, né, de comunicações e interligar unidades básicas de saúde. Eu descobri que havia 16 mil unidades básicas de saúde que não estavam conectadas na internet. Você vê que esse mês a gente conectando todas elas. Vai ser um legado interessante também, né? As 16 mil conseguiu? As 16 mil. Isso com provedores locais, isso é um conjunto. Nós temos a gente chama de rede conectada MCTIC. E nós temos provedores, pessoal de telecomunicações, radiodifusão e tecnologia da informação. Então, para você ter uma ideia, quando nós tivemos a informação dessas 16 mil desconectadas do Ministério da Saúde, nós trouxemos para a reunião aqui com o pessoal, com a rede, e colocamos essa proposta e em 2 dias nós já tínhamos provedores suficientes para 13 mil. Em uma semana cobriu os 16 mil, né, com provedores interessados em conectar voluntariamente, né, e para o mês de abril agora todas elas vão estar conectadas e isso vai permanecer, né, conectadas. É um ganho, é um legado, né? É um legado. O vírus vai deixar um legado. Você imagina, isso para telemedicina, que né, para poder ampliar essas possibilidades, que agora está permitido durante essa fase, e depois, certamente, para exames não invasivos,
E aí outra parte que eu falei hoje, que eu achei que é extremamente importante, além dessa busca de um medicamento para reposição, né, de um medicamento já usado para alguma coisa para ser utilizado para o Covid, além dessa parte que é extremamente importante, que dá essa sensação de mais conforto para as pessoas, existe um medicamento, né, já em fase de testes científicos, feitos com todo o rigor científico, né, em teste. Além disso, essa parte nós temos testes diagnósticos, né, que também funcionam sem reagente, e a produção de reagente no Brasil, isso vai dar um ganho gigantesco. E esses testes diagnósticos sem reagente, eles vão utilizar a rede, né, para transmitir os dados via internet para uma inteligência artificial que faz a análise em 1 minuto e diz se a pessoa tem Covid, por exemplo, ou isso pode ser ajustado na inteligência artificial. Então, se a pessoa tem chikungunya, por exemplo, pode testar outras doenças, dengue. Que bom, zika, chikungunya, dengue, tudo isso. Dengue, como é que chama aquela doença? Zika. Hanseníase, por exemplo. Hanseníase também. Uma série de doenças. Pode ser feito o teste usando a saliva da pessoa. Quer dizer, é completamente não invasivo, muito simples de se fazer o teste, uma tecnologia enorme por trás. E quando é que a gente poderá ter isso? É uma coisa assim para o futuro ou uma coisa bem próxima? Não, já está próximo. Na verdade, o sistema já está pronto, a máquina já existe. Agora é a questão de nós comprarmos essas máquinas, né, em quantidade, um número, a gente tem pensado em torno de 1.000 unidades, e a questão agora, nos próximos 20 dias, é só o ajuste da inteligência artificial. Tecnicamente, a inteligência está aprendendo, né, a reconhecer o vírus, né, como que ele dá esse sinal no espectro que aparece no teste é feito um teste usando laser que corre pelo espectro de frequências, analisando todas as moléculas que compõem ali aquela saliva, e aí com esse espectro de frequência ela consegue dizer que se tem alguma alteração, se tem um vírus, se tem outras coisas. Tipo assim, é um estado mais avançado de testes, né, testes diagnósticos. E aí vocês vão partir para fazer um mapeamento do Brasil para poder... Porque o problema do Brasil é que é gigante, né? É uma população gigante, é um território gigante. Então, como tornar essa inteligência artificial democrática para identificar o vírus? Veja bem, quando nós temos a possibilidade de fazer mais testes, né? Obviamente não dá para cobrir todas as 210 milhões de pessoas, mas uma vez que a gente tem a capacidade de fazer mais testes, ou sem reagente, ou com reagente nacional, que é outra boa notícia que também, né, isso é um dos problemas que nós tínhamos para os testes aqui no Brasil, é que o reagente ele é importado. Então, o CT Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais... da China, ministro. Eles também conseguiram desenvolver... Da China, esse reagente? Não. Isso é um outro estágio. Nós temos uma série de notícias interessantes. Então, no momento, o CT Vacinas, eles desenvolveram um reagente nacional, que é idêntico, vamos dizer assim, em comportamento ao importado, e isso dá muito mais autonomia. A gente pode aumentar a nossa capacidade de testes no Brasil também, usando reagentes, e a outra máquina sem reagentes. E quando a gente tem isso colocados em vários locais do Brasil, e tendo um remédio que tenha pouco efeito colateral, não tenha praticamente efeito colateral, pode ser utilizado até para criança, né? E maravilha. Você pega isso aí, soma essas duas coisas, o que significa? Uma pessoa que começa a ter sintomas, né, e podem ser sintomas do Covid, vai no médico, o médico ou na unidade básica de saúde vai observar, fazer o teste na pessoa, se der positivo para o Covid, faz a receita desse remédio, a pessoa começa a tomar o remédio. Lembrar que nós estamos falando de um remédio que está sendo testado cientificamente, com todo o rigor e assim por diante. Existem outros remédios sendo testados também no planeta, né? E aqui mesmo no Brasil, né? Então, vai ter várias possibilidades para o médico trabalhar. Ele fala, vou te receitar esse remédio, a pessoa vai para casa, vai em isolamento, vai para casa, passa uma semana, 10 dias, eu não sei exatamente quanto tempo o tratamento, e evita que essa pessoa vá para o hospital depois para fazer
entendeu? Que é agravamento da doença e ter que usar a infraestrutura do hospital, UTI e tudo mais. Ou seja, a gente resolve o problema enquanto ele é, entre aspas, pequeno, né, em termos de sintomas. E esse medicamento está sendo testado nesse momento? Todo medicamento, né, isso é uma coisa importante para explicar para as pessoas. Todo medicamento que a gente tem nas farmácias hoje em dia, etc., eles demoram um tempo muito grande de desenvolvimento, né? A gente está falando aí de 5, 10 anos para sair do zero, vamos supor, né? Então é um tempo grande e tem uma série de etapas, né? O que nós estamos fazendo no Brasil e em outros lugares do planeta também é o que a gente chama de reposição de drogas. Reposição de drogas, a gente pega um medicamento que já existe, pega a molécula daquele medicamento que já existe e testa. Inicialmente, a primeira fase é testar isso usando computação. Então, alto nível de computação, com inteligência artificial. Nós testamos no LNBio, que é o Laboratório Nacional de Biociências, que é conectado aqui com o Ministério. Isso faz parte do CNEPEM. O CNEPEM é o Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, que é uma das organizações sociais do Ministério. Então, ali eles pegaram 2.000 moléculas de 2.000 tipos de medicamentos diferentes e começaram a testar computacionalmente, né, e com inteligência artificial, como que essa molécula se encaixa dentro ou na proteína que o vírus utiliza para conectar com a célula humana e utilizar a célula humana. Então, isso aí foram meses, começaram lá em janeiro, né, então um trabalho muito intenso, né, muitos pesquisadores trabalhando. É bom a gente lembrar da qualidade dos nossos pesquisadores do Brasil. Estão trabalhando lá de uma forma que eles conseguiram isolar. Dessas 2.000, eles reduziram para 6 drogas, que eram assim, essas daqui têm o melhor resultado, né, no computador. Essa é a primeira fase. Aí passa para a segunda fase. Agora vamos ver na real, usando células reais com a molécula real. Aí chama-se testes in vitro. Né? Então, teste no laboratório com moléculas reais. Fizeram com essas 6 moléculas e 2 delas tiveram um resultado muito bom para inibir a propagação do vírus. Então, essas são bons candidatos a trabalharem com o vírus, a cortar o vírus. Aí dessas daí agora vai para o teste com pessoas, porque aí tem o sistema inteiro da pessoa. E agora é essa fase que a gente está, é a fase final, né, a etapa final. Esses testes são chamados testes clínicos, e eles seguem um protocolo muito rígido. Tudo isso é feito com uma rigidez científica muito grande. Então, é aquele tipo de teste que um grupo toma placebo e outro grupo toma um remédio? Funciona. Isso é um protocolo internacional, certo, né? Padrão, né, vamos dizer assim. Tem um grupo de controle e um grupo tomando as drogas, vamos dizer assim, propriamente o que for ali. Então, é um negócio feito de uma forma muito rígida, senão não é aceito internacionalmente, senão não é aceito nem no nosso. Ele passa por um comitê de ética, né, isso é importante ressaltar. Esse comitê de ética, ele faz isso sempre, tem que ser aprovado esse protocolo de testes antes. Então, já foi aprovado e agora começam os testes com os pacientes, são 500 pacientes. Então, o que acontece é assim, no hospital, todo mundo que chegar no hospital vai receber tratamento, né, no hospital. Dessas pessoas que vão para o hospital, quem se submeter ao teste, que pode, isso é feito voluntariamente, logicamente a pessoa se candidata para isso. Então, de uma forma randômica, uma forma aleatória, né, de 500, 250 vão receber a droga e os outros 250 vão receber o tratamento que já receberiam normalmente no hospital. Tem que servir como um grupo de teste, vamos dizer, de controle, de referência. É importante isso, porque às vezes pessoas falam assim, poxa vida, mas só metade vai receber. Mas sem isso o teste não funciona, o teste não existe, o protocolo é internacional disso aí, né? Então, 250 vai ter o tratamento normal do hospital, 250 recebem aquele medicamento que está em teste. Como resultado disso aí, e é feito... por que tem que estar no hospital? Porque tem que ser acompanhado com a lupa, né? De forma geral, todos esses 500, 250 lá, 250 aqui, eles vão estar sendo observados com lupa ali, então não pode estar fora do hospital, tem que estar ali dentro do hospital mesmo. Então, uma série de exames, etc. E aí, eles tomam o medicamento por 5 dias e depois mais 9 dias de observação, né, que tem que permanecer em observação.
e aí completa um ciclo de 14 dias e para aquele paciente é terminado o ciclo. Para 500 pessoas, a gente espera que com o fluxo de pacientes entrando no hospital, isso aí dê em torno de 4 semanas para completar todo o teste clínico. Então, em 4 semanas... maio a gente teria uma resposta. Aproximadamente a metade de maio, né? Então, nessa data a gente vai ter comprovado cientificamente a eficiência dessa droga. Pode ser que funcione muito bem, pode ser que não funcione tão bem. É para isso que servem testes, né? Por isso que às vezes o pessoal fala... É uma esperança, digamos, quase sólida. É uma porque esperança importante. As pessoas falam assim, fala logo o nome da droga. Não, como ela não foi comprovada cientificamente, a gente que trabalha com ciência, a gente gosta de ter... A gente só faz as coisas com um fato, né? Mas o que a gente tem para falar é que a probabilidade de funcionamento é muito grande, porque ela já funcionou no computador, funcionou in vitro, então no ser humano agora provavelmente vai ter um funcionamento bom. E o presidente Jair Bolsonaro... 94%, é isso mesmo? Como? Desculpa. Você falou em 94%? 94% de eficiência mostrou in vitro, né? E você vê que o presidente já tem falado, ele falou bastante de cloroquina, que é uma outra opção, né? O presidente Jair Bolsonaro. Que também está sendo testada, né, com pacientes. Não é o nosso protocolo, tem sido testado em outros protocolos, mas o protocolo é semelhante, não muda muito, é só a droga que é diferente, está sendo testada em outros hospitais. Mas o fato é que o mundo está atrás de remédios para isso, né? Eu participo de um grupo de 15 ministros de diversos países, né, de 15 países, e nós compartilhamos dados e etc. Às vezes o pessoal fala assim, puxa, mas aqui no Brasil, fala assim, mas o Brasil vai ser capaz de fazer uma coisa dessa, né? Por que não? Os Estados Unidos, sei lá, França, que são desenvolvidos. Bom, o Brasil tem um desenvolvimento muito alto nessa área de virologia. Lembra que a gente combateu muito dengue, zika, chikungunya. Então, tudo isso ensinou o país, nossos pesquisadores, que são de altíssimo nível, é importante ressaltar isso. A comunidade internacional científica respeita e muito os nossos pesquisadores. A gente tem toda a capacidade de desenvolver aqui também. Em paralelo, eles estão testando outros remédios em outros países. O importante é que a gente vai ter, no final de tudo isso, um coquetel, vamos chamar assim, de remédios possíveis de tratar esse vírus, né? E depois vem o segundo passo, vacina, né? A gente tem que descobrir vacinas. Eu lembrei porque a gente fala em países diferentes. Está pesquisada no mundo inteiro também. O Brasil também está pesquisando vacina. Está pesquisando e o Brasil tem uma capacidade muito boa de desenvolver. Inclusive, quando eu falei sobre reagentes para usar nos testes diagnósticos, esses reagentes foram estudados e descobertos no CT Vacinas, que chama, é um centro de pesquisas que fica na Universidade Federal de Minas Gerais, conectado à rede vírus MCTIC. Essa rede vírus MCTIC foi criada em fevereiro, aqui no Ministério, trazendo pesquisadores, especialistas e organizações do Brasil todo, para já, desde fevereiro, nos darem direcionamento do que fazer nessas situações. A gente está seguindo as instruções dessa rede vírus e alimentando, vamos dizer assim, a gente conseguiu 100 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico para colocar nessas pesquisas, tanto através do CNPq, que é muito importante para as pesquisas do Brasil, quanto da FINEP. E tudo isso alimenta esses resultados. Então, o CT Vacinas, lá em Minas Gerais, eu fui lá visitar essa semana, achei sensacional. Eles desenvolveram, vale a pena a gente conhecer essas coisas, sabe? Eles desenvolveram esses reagentes nacional com a mesma, até melhor qualidade que o importado. Além disso, eles estão trabalhando numa vacina bivalente. O que é isso? É uma vacina que vai tanto tratar a influenza, né, a gripe, quanto o Covid, e a vacina demora mais porque ela tem que passar por mais estágios, né? E, em paralelo, também nós temos financiado e trabalhado com os nossos pesquisadores com o soro, né? Soro imunização, né? O que é isso? Os pacientes que já tiveram Covid, já recuperaram, no sangue deles ali tem alguns segredos, né, de imunização. Então, os pesquisadores estudam isso aí para também ser utilizado em possíveis vacinas para frente. E um ponto importante é o seguinte: o pessoal fala, mas sei lá, no Japão já descobriram uma vacina, estão trabalhando em Israel, estão fazendo uma vacina já.
A questão é que esse vírus, ele tem mutações, assim como é um comportamento, entre aspas, normal para o vírus. Então, o vírus que está operando lá em Israel ou no Japão, ele não necessariamente ele tem as mesmas características do vírus aqui. Por isso que nós também financiamos toda uma linha de pesquisas em muitos laboratórios no Brasil de sequenciamento do vírus. Então, é para estudar, né, a genética do vírus, né, o genoma desse vírus, e dizer se ele tem alguma mutação, se não tem, e toda essa informação é mandada para o nosso Laboratório Nacional de Computação Científica, que fica em Petrópolis. Tem um supercomputador, que é o maior da América Latina, que é ligado aqui ao Ministério também. Então, toda essa informação vai para lá, é mastigada no computador, vamos dizer assim, né, e saem esses resultados que vão ajudar em que a gente desenvolva vacinas no Brasil que são efetivas para os vírus, o tipo de vírus que estão aqui no Brasil e que tem um alcance maior no espectro, né? Então, tudo isso é feito pelos nossos pesquisadores. Eu estou ressaltando isso uma série de vezes, justamente porque às vezes o pessoal não acredita no Brasil, nas coisas que a gente tem no Brasil, né? Então é importante ressaltar a capacidade desse pessoal que trabalha aqui. Eu brinco e falo assim, são os meus pesquisadores, porque eu lembro que o ano passado eu passei um sufoco grande, não sei se você lembra, falando sobre o CNPq, a importância de bolsas, a importância de ter as o pessoas CNPq. a não cortar a perna das pesquisas, né? Exato, a importância de ter o CNPq separado da CAPES, os dois fazem coisas importantes, mas diferentes. A importância da gente ter essas bolsas. A gente conseguiu terminar o ano passado, graças a Deus, sem atrasar um dia em nenhuma bolsa do CNPq, né? Isso foi muito importante. E esse ano a gente conseguiu ter o orçamento completo das bolsas. Vai falar assim, isso é suficiente? Não, eu tenho conversado muito com o presidente Jair Bolsonaro, né, e ele entende muito essa importância da pesquisa, né? Ele está vendo agora, logo todo mundo está vendo, né? Então é para a gente aumentar essa verba de pesquisa no Brasil, né? Que a gente tem um Fundo Nacional para Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que uma parte grande dele é contingenciado. Então a gente precisa descontingenciar mais desses valores para a gente poder investir mais em pesquisa, em desenvolvimentos aqui no Brasil. Você acha que o presidente vai ser sensível a isso? Porque vem uma crise grande aí, né, ministro? Uma crise na economia bastante importante, né? Que o governo vai ter que amparar os estados, todas essas bolsas, a Bolsa Família, essa verba destinada aos trabalhadores informais, tudo isso é despesa, né? Exato. Mas o presidente Bolsonaro está sensível a permanecer apoiando a pesquisa. Exato. Veja bem, uma coisa que eu costumo repetir, que isso vem exatamente dentro da comunidade científica, que é o seguinte, recursos para ciência e tecnologia não são gastos, eles são investimento. Claro. Ou seja, não é à toa que países como Israel, Japão, são países pequenininhos, o presidente mesmo fala isso, né? Vejam o que eles não têm e vejam o que eles são. Agora vejam o que a gente tem e o que a gente não é. A diferença é justamente... Mas a gente precisa ser. Nesse investimento. Então, quando você investe em ciência, tecnologia, inovação, você consegue ter produção de riquezas no Brasil ampliada, né, com novas empresas, novos produtos, novos serviços de base tecnológica. Você consegue ter soluções para problemas locais, né, que isso é importante, que não dá para importar todas as soluções. E a gente viu agora a dificuldade que nós tivemos, né, com essa questão toda, né, de faltar... A gente aprendeu isso, né, que temos que fazer as coisas aqui também. Não podemos ficar dependendo só da China. Né? Isso é uma coisa muito importante. Então, investimento para a ciência é extremamente importante. O pessoal fala que eu falo muito sobre isso, mas esse é o melhor assunto que a gente pode, né, colocar para que as pessoas percebam no Brasil essa importante. A gente tem tido um apoio muito bom, né, do Congresso Nacional, a gente tem tido um apoio muito bom dentro do próprio governo, né, e com toda a dificuldade é reconhecida essa importância e a gente tem aí indo dentro das nossas possibilidades, né, ganhando caminho aí no desenvolvimento da ciência e tecnologia do país. Muito importante. Você viu que as duas professoras de São Paulo, as duas pesquisadoras paulistas, que destrincharam, que me falta a palavra certa para o vírus, logo no começo, lembra? Logo que surgiu o coronavírus, elas detectaram logo como era a composição do vírus, né? Em São Paulo.
Então é muito importante apoiar a pesquisa. Exato. Você vê que isso foi um resultado muito bom, que chamou a atenção, né, para o Brasil nesse sentido. Aqui, nessa mesma mesa que eu converso muito com os pesquisadores, os ministros aí de outros países, né? E eu lembro que a pesquisadora, uma dessas pesquisadoras é a Esther Sabino, a doutora Esther Sabino, ela é extremamente conhecida no Brasil e internacionalmente, é uma pessoa sensacional, já conversei com ela aqui no Ministério, né? Ela, via remoto, né? Mas ela falou justamente disso, né? Da capacidade que a gente teve, como aquilo ficou demonstrado, mas não é de uma hora para outra. Isso é importante ressaltar. Tipo construção, assim, né? Havia toda uma instituição, a infraestrutura para aquilo, bolsistas do CNPq, né? Muitos bolsistas do CNPq trabalhando com isso, e o fato de a gente ter preparado toda essa infraestrutura, né? Através das dificuldades que a gente teve lá com dengue, com chikungunya, com zika. Lá em Minas também eu conheci um pessoal do INCT, Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, que são institutos virtuais, vamos chamar assim, em várias áreas do Brasil, em várias áreas de pesquisa, que a gente aciona conforme a necessidade. Quando teve aquele vazamento de óleo, por exemplo, nós acionamos diversos INCTs, colocamos recursos dos INCTs para que eles pudessem informação, conhecimento, soluções, né, para como tratar o problema, identificar, tratar a curto prazo, a longo prazo, né, e assim por diante. Então, esses institutos nacionais são extremamente importantes. E um deles, lá que trabalha em Minas Gerais, é o INCT Dengue, né, que trabalha com virologia. O nome é dengue, mas eles não tratam só de dengue, eles tratam de uma série de coisas. Aqui na época, lá em 2009, quando foram criados, a dengue era o principal problema, né? Mas é muito bacana você ver esse desenvolvimento, né? Dessa capacidade que a gente tem de reagir no país. E a gente não ficou livre da dengue, né? A gente está preocupado com o coronavírus, mas a dengue vem aí, porque vem o verão. Daqui a pouco ela chega aí. Essas questões de dengue, as outras também, né? Os outros problemas no Brasil continuam. Por isso que é necessário, inclusive para o próprio Covid, que nem agora, nós estamos buscando esse medicamento. Existem outros medicamentos sendo pesquisados no planeta. A gente para por aí? Não, porque o vírus é esperto, vamos chamar assim, ele tem mutações, a gente vai ter que ter um coquetel de medicamentos que sejam aplicáveis. Então, eu não sou médico, não sei explicar isso com detalhes, mas tem que ter essas opções para os médicos de como tratar, igual AIDS também, tem todo um coquetel que eles usam. O coquetel da AIDS foi um grande achado, né? E a gente virar uma doença crônica. E tem que continuar essas coisas, não pode parar, não pode relaxar. Não pode parar. Não pode relaxar, é um sistema contínuo. E outra coisa que eu costumo falar também, é motivar jovens para as carreiras de ciência e tecnologia. Nessas visitas que eu fiz aos laboratórios, uma das coisas que me chamaram a atenção foi a idade dos pesquisadores, né? Lógico, você tem pesquisador com cabelo branco, como eu, mas tem muitos pesquisadores jovens, entendeu? Assim, você vê aquele ânimo, aquele gás. A gente não pode perder isso, a capacidade deles, a vontade, a energia que eles têm. Então, isso aí tem que ser mantido. E a gente tem que começar também a motivar a garotada desde o ensino fundamental lá para ciência, tecnologia. Então, é um processo continuado, né, que segue por várias gerações aí. É verdade, e as feiras de ciência e tecnologia no colégio sempre fazem muito sucesso, né? Quando a gente é criança, eu me lembro que meu filho ficava louco fazendo as experiências. Então tem que incentivar desde o colégio, e estou vendo que está dando resultado para a gente avançar sempre. A gente tem um programa aqui que chama Ciência na Escola, que é um programa que leva ciência e tecnologia, né, para dentro das escolas, ensino fundamental e médio, trabalha com professores também para formação em ciência, né, para o professor ficar preparado. E nesse momento, você vê que tem muitas crianças em casa, né? Então a gente criou também um site que chama Ciência em Casa. O nome é exatamente, é tudo junto, né? Ciência em Casa, né? mctic.gov.br. Eu vou pegar o site com a sua assessoria, vou colocar na descrição do vídeo para incentivar as pessoas a buscarem o site, né? Os pais que estão com as crianças em casa paradas, elas vão gostar, né? Você vê, é um site feito pelo IBICT, que é um dos nossos institutos de pesquisa aqui também, que trabalha com informações, né? Um instituto
brasileiro de informação em ciência e tecnologia, eles congregam essa série de informações. Então, eles fizeram esse site que é muito bacana para a criançada brincar com ciência, aprender brincando, né, que é a maneira mais, e com desafios, que é a maneira que a gente aprende, né, tendo desafios. E você vê, esse é outra coisa que eu lembrei agora, que a gente tem aqui na parte de comunicações, é que as crianças estão tendo aulas em casa, então elas vão ter opções, as secretarias de educação precisam ter opções de como colocar essas aulas remotas para as crianças assistirem. Verdade. Então, na semana passada, nós pedimos um decreto que permite as televisões a terem múltipla programação. Então, vamos supor, canal 10, ele pode ter o 10, 10.1, 10.2, 10.3. Esses outros 3 canais, que não têm a programação normal, podem ser usados para a educação, para a ciência e tecnologia, para a cidadania, para a saúde. Então, os estados estão utilizando para colocar aulas para as crianças. Então, esse foi um decreto assinado por mim, pelo presidente Jair Bolsonaro, na semana passada. No estado do Paraná, por exemplo, que já estava tudo pronto, eles já começaram, estão tendo lá aulas pela televisão. E a gente pode aproveitar isso para outras coisas também no futuro, né? Claro, para manter ciência e tecnologia. No futuro, né? Pode usar no futuro, né? Para desenvolver programas para usar esses canais para fortalecer a ciência e a tecnologia. E a inovação. Sem dúvida. E como você falou, isso é uma coisa que os jovens, de maneira geral, né? As crianças, eles adoram. Às vezes eles não prestam muita atenção. Quando eles começam a perceber quanto é bacana a ciência e tecnologia que está ao redor, né? Fala, pô, claro. Mesmo, que legal. E aí vai. É assim que se cria um cientista. É verdade, porque é sedutora a ciência e tecnologia, né? Você poder perceber aquilo se modificando, crescendo na sua frente. Ministro, muito obrigado pela sua atenção. Obrigado mesmo. Olha, obrigado você, obrigado por ajudar a divulgar. E o pessoal fala que eu não falo muito, né, sobre o Ministério, que a gente está com tanta coisa, fala, pô, o que o Ministério está fazendo? Tem mais de 130 ações agora do Covid feitas pelo Ministério. Por causa dessa transversalidade, a gente acaba tendo aí uma atuação muito próxima com o Ministério da Saúde, sempre coordenado lá com o COP, né, o Centro de Operações, e isso é uma coisa muito importante, trabalhar em conjunto, né, com os outros ministérios. Eu brinco e falo assim que esse ministério é uma caixa de ferramentas, tem que ser bem utilizado. Então é isso, juntos a gente é muito mais forte, né? Com certeza. E isso fica me devendo, assim que acabar esse isolamento social, a gente faz uma entrevista presencial. Isso aí. Para eu contar mais novidades, tá bom? Obrigado. Um abraço. Agradecer ao senhor e agradecer a sua assessoria, que foi muito presente, muito solícita. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima.